Marcos não descreve onde ao final de tudo, no trono. É que queria dizer algo para os irmãos, para entrarmos no assunto da ascensão. O trono, o poder, é capaz de mudar o caráter de qualquer homem. Homens são capazes de subir numa caixa de fósforo e fazer um discurso. Não é? Porque o poder muda o caráter dos homens. Ou melhor, os revela. Não é assim? O poder revela o caráter. Essa é uma prova que Deus tem com aqueles que Ele dá algum poder. Poder político, poder de chefia, poder na família, de administrar a família, de ter a família. Poder. Ele testa. Tipo, eu lhe dou esse poder, mas quero ver agora você guiar a minha orientação, minha, do Espírito Santo. E a pessoa acha que aquele poder, que aquele cargo mais alto na empresa, que aquele bem ou bens que ela tem, ou aquela família que ele tem, seja obra dele. E achando que sendo obra dele, sendo os filhos, o cônjuge, o carro, o trabalho, tendo tudo bonitinho, então ele está tendo uma boa obra para Deus. Santa infelicidade, santa ignorância, santo desatino, falta de discernimento espiritual. Porque não tem nada, absolutamente nada, que o ser humano faça que não seja guiado pelo Espírito Santo que tenha valor para Deus. Nada. Porque o que Deus quer é o novo nascimento em Cristo. Que Ele quer esse novo nascimento. E depois, Deus quer um processo de forjar Cristo na pessoa. Não é o que a pessoa faz, mas é ela obedecer a Cristo, obedecer a Deus, ser guiada pelo Espírito Santo. A vida espiritual tem um comandante, um único comandante. Não é a pessoa. A pessoa tem que ser só obediente. Só, hein? 2.000 anos, ou 6.000 anos, que o ser humano é desobediente. Há 2.000 anos ele deu a solução. E o ser humano continua desobediente. E quando eu falo 5%, daqui a pouco eu vou diminuir. Porque parece que você não encontra mais um filho de Deus. Todos preocupados com eu. O último chegou para mim e falou, não trabalho mais com você. Eu falei, poxa, eu fiquei pasmo. Se eu estou trabalhando para Deus, você vem falar que não trabalha comigo? Que triste. O outro fica metendo o pau na gente, crucificando em vida, e não percebe o inimigo assolando a própria mente. Que triste vida, mas todo cristão tem uma vida triste. Ou Jesus Cristo passou aqui rindo, curtindo balada, qualquer tipo de festa, andava de mula último tipo. Então nós não conhecemos a vida de Cristo. Então por que você se intitula cristão? O que você acha que quer ser cristão? É por só um nome? Sou cristão, como posso dizer que eu sou corintiano, palmeirense? Senhores, cristão é ter um pequeno Cristo dentro de si. Se nós não temos, não falemos que nós... Fala que você é corintiano, fala que você é palmeirense, sei lá o time que você quiser. Assim como denominação religiosa também é uma outra coisa. Não existe igreja que não seja a igreja de Cristo. Da denominação na igreja é falho. A igreja de Cristo, ele falou, está escrito na Bíblia, ele faz a igreja dele. Agora, pode ser a igreja, o grupo de pessoas que se encontram em um certo lugar. E aí, então, você fala uma denominação do lugar. Aqui está a igreja das pessoas que moram numa quadra tal de Brasília.
Aí sim, as pessoas se reúnem naquele local, mas não denominação religiosa. Ai, vamos lá, vamos escutar. Mas, meus irmãos, o trono não mudou o caráter do nosso Senhor Jesus. No trono, ele continua sendo e para sempre será o servo dos servos. Agora, deixe-me dizer algo que Lucas narra, já que nós estamos em Lucas. Preste atenção. Quando o Senhor foi transfigurado diante dos discípulos, em Lucas 9, que cena! Pedro, Tiago e João, transfiguração. Eles descem do monte. O Senhor trata aquele assunto do jovem endemoniado ali no pé do monte. Sabe o que acontece imediatamente depois, no mesmo dia, mesma narrativa? Eles estão discutindo quem era o maior. Meus irmãos, eles tinham acabado de ver o Cristo transfigurado. Eles estão discutindo entre eles qual é o maior. Nós ficamos imaginando que eles estavam falando um para o outro. Talvez eles estivessem dizendo assim, olha, eu acho que a disputa se reduziu de 12 para 3. Porque tem 9 que nem no monte subiram. Eles não viram a transfiguração, estão de fora. Agora eu, você e você precisamos chegar a uma conclusão. Quem é o maior? E nesse primeiro relato, em Lucas 9, o Senhor coloca uma criança no meio deles. E diz que quem não recebe o reino como uma criança, nunca entrará nele. Mas, irmãos, 6 meses depois, agora a narrativa é mais drástica. Por quê? Após a transfiguração, provavelmente no Monte Hermon, eles estão a 6 meses antes do outro monte, o Monte Calvário. Certo? 6 meses de intervalo. Transfiguração, Calvário. 6 meses. Então eles têm, a partir de Lucas 9, nós temos todos esses capítulos, a maior parte do livro, para descrever os 6 meses da vida do Senhor. Onde o Senhor ensinou tanto, falou tanto, revelou-se tão mais a eles, nesses 6 últimos meses, tanto que Lucas gasta, e os outros evangelistas também, muito tempo com esses meses finais. Não é assim? Agora escute. Quando nós chegamos na instituição da ceia, que, aliás, só Lucas registra como uma instituição, porque é só Lucas que diz, fazei isto em memória de mim. Então o Senhor instituiu aquela celebração durante a Páscoa, não é a Páscoa. Ele institui após comer a Páscoa, ou enquanto comiam a Páscoa. Ele separa o pão, separa o cálice e institui a sua mesa, a mesa do Senhor, a bendita, santa mesa do Senhor, na qual nós celebramos a pessoa e obra dele. E sabe o que acontece ali? Isso está em Lucas 22, se você quiser conferir. O Senhor havia dito assim para os seus discípulos, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa última, antes dos meus sofrimentos, ou antes do meu padecimento. Olha a nota, irmão, que está aí. Sabe o que acontece depois que ele institui a ceia? Quase inacreditável. Leia o relato de Lucas 22. E então se levanta entre eles uma discussão sobre quem era o maior. A mesma discussão de 6 meses atrás. Quando nosso Senhor esteve com um pão nas suas mãos, com um cálice nas suas mãos, dizendo, este é o meu corpo, este é o meu sangue derramado por vós. E o que eles têm a fazer entre eles é discutir quem era o maior. Oh, meus amados irmãos, por que será que a igreja de Deus tem estado na condição em que ela está? Porque a disputa continua. Quem entre nós é o maior? Mas o Senhor responde essa pergunta diferente do que ele fez na primeira ocasião. Na primeira ocasião, Lucas 9, ele coloca o menino, como já explicamos, entre eles. Mas na segunda ocasião, ele faz uma pergunta impressionante. Ele está no final da sua vida. A ceia foi instituída. Eles estão lá discutindo quem é o maior. E ele diz assim, quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Agora, olha o contexto. O Senhor tinha acabado de lavar os pés deles, a água e a toalha, preparando-os para a refeição pascal e, durante ela, a instituição da mesa do Senhor. Ele tinha acabado de fazer isso, fazendo o trabalho mais rasteiro, podemos dizer, que existia. Lavar aqueles pés daqueles discípulos. E eles estão perguntando quem é o maior.
Então o Senhor toma a pergunta deles e diz: quem é o maior? Quem está à mesa, sendo assentado à mesa, ou quem serve? Eles têm Só isso. É impressionante. Ouçam isso, depois vão no original e ouçam o que ele está falando. Meditem sobre isso. Jesus Cristo veio para servir e não ser servido. E por que nós estamos tão preocupados em ser servido? Que a gente não serve os problemas que o outro tem. Apresentando Cristo, falando de Cristo e procurando dizer para o outro: procure em Cristo as coisas que você me critica. As pessoas veem o outro um demônio, mas na verdade o demônio está ao redor de todos nós. Então, quando a pessoa não identifica que ao redor dela tem um demônio assolando a mente dela, é porque ela está precisando de Cristo.